Olá, meu nome é Mário Cardoso e esse é o primeiro de uma série de vídeos sobre a política linguística da Argélia. Nesse vídeo a gente vai tratar sobre as políticas de oficialização, quais são as línguas oficiais, quais são as línguas utilizadas pelo Estado e mais pra frente vão ter outros vídeos também sobre quais são as línguas utilizadas na educação, na cultura e há outros vídeos também sobre os outros países do BRICS e outros próximos ao BRICS também, do Banco de Desenvolvimento, encabeçado pela presidente Dilma Rousseff. E esse é um projeto do catedrático da Unesco, o professor Dr. Gilvan Miller, da Universidade Federal de Santa Catarina, da matéria de Política Linguística. E hoje vamos falar um pouco sobre a Argélia, esse país do norte da África situado entre o Mar Mediterrâneo e o deserto do Saara, de cultura árabe, onde os árabes se instalaram ali no período mais ou menos da Idade Média, onde houve o processo de arabização desse norte da África, onde eles chegaram do Oriente Médio até a Península Ibérica, havendo vários conflitos na Península Ibérica, mas no norte da África eles se instalaram e se mantêm até hoje. Então a Argélia é um país que fala árabe e também fala outras línguas nacionais, outras línguas de povos que já estavam lá. Porém, até século passado, eles foram colônia da França. Então, eles tiveram uma guerra civil contra a França de 1954 até 1962, de vitória argelina. Eles ainda continuaram com algumas relações diplomáticas com a França, permitindo a França deu cidadania francesa para argelinos. Os argelinos conseguiram alguns direitos na França também para poder trabalhar e transitar pela União Europeia. Os franceses conseguiram alguns direitos na França também. Mas isso tudo foi conseguido pela Frente de Libertação Nacional, que era um partido de esquerda na Argélia que lutava já pela independência argelina, porque até então eles tinham uma relação de colônia com a França. Então eles seguiam as leis francesas, eles falavam francês, mas 70% da população era árabe e os outros 27% falavam tamazigue. Então eram bem poucos os franceses argelinos que existiam lá de fato agora no final desse último século. Então já havia esse conflito e não conseguindo resolver isso diplomaticamente, houve guerra de vitória argelina. E esse vídeo, a Argélia faz parte desse conjunto de vídeos porque atualmente ela tem uma relação estreita com os BRICS. A Argélia não faz parte ainda oficialmente dos BRICS, mas em maio de 2025, este ano, o novo Banco de Desenvolvimento recebeu a Argélia, com a presidente Dilma Rousseff recebeu a Argélia dentro do seu círculo. E, citando o próprio site dos BRICS, com a entrada da Argélia, o banco ganha um aliado estratégico na região do norte da África e reforça sua missão de oferecer alternativas ao sistema financeiro tradicional, promovendo soluções de financiamento voltadas às necessidades e prioridades dos países do sul global. A Argélia, então, agora é um aliado dos BRICS e por isso ela faz parte desse vídeo. Então vamos conhecer um pouco desse país e das suas políticas linguísticas. A demografia da Argélia é estimada entre 40 milhões entre árabes e berberes, né? Com concentração maioritária demograficamente no norte do país, por ser mais perto do mar, ter uma região um pouco mais fértil, possibilitar a agricultura, enquanto que o sul é um pouco mais árido, por ser uma região desértica, né? E as línguas faladas são tanto o árabe quanto o francês e o tamazigue. O francês ainda se mantém culturalmente, apesar de não ser mais uma língua oficial. Então ela não é mais oficialmente língua do Estado, porém, de herança, eles ainda falam francês, pelo menos 70% da população. Assim como no Brasil nós falamos português. Inevitavelmente acaba deixando raízes no país, uma vez que por muito tempo a máquina pública funcionou nessa língua. Então é muito difícil reverter esse processo, sendo que muitas das pessoas já estão acostumadas com isso. E pessoas então mais velhas
ficaria difícil de tirar essa língua e colocar outra. Então, qual é a solução da Argélia para isso? Ela recebeu sua independência, conquistou em 5 de julho de 62, e a partir disso a língua oficial passou do francês para o árabe, né? Apesar da conservação da língua francesa. As línguas Tamazigue, as línguas dos povos originários de lá, dos povos berberes, era falada, era permitida, mas não era considerada oficial. Até porque quem implantou a arabização depois da francofonia ter caído foi uma elite árabe. Então, apesar de ter sido um partido de esquerda que depois ainda era uma elite árabe, que era a maioria, claro, representando a população democraticamente, mas não contemplava esses 27, quase 30% de pessoas que falavam as línguas berberes. Isso se reflete nas constituições do país. A primeira, em 63, logo após a independência, o árabe é declarado como língua oficial e nacional, além de políticas de arabização da população. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no vídeo sobre a educação, as políticas linguísticas de educação. Mas, em síntese, essa política de arabização eram políticas para trocar as placas no país, trocar cardápios, trocar textos, trocar apostilas didáticas do francês para o árabe. Então, tudo aquilo que antigamente era francês, tanto na máquina pública do Estado quanto socialmente, era incentivado que se passasse para o árabe. Ainda era permitido o uso do francês durante essa transição, até porque não tem como trocar da noite para o dia, mas se incentivava fortemente o câmbio para o árabe. E já em 1962, houve uma outra constituição que teve uma alteração em 2002. Só em 2002, o Tamazigue foi considerado também língua nacional e oficial junto com o árabe, e com um compromisso de Estado de promovê-lo, assim como bem com suas variedades próprias. Então já tinha uma promoção dessas línguas do Tamazigue, mas não na mesma proporção do árabe, eles têm algumas diferenças. A Constituição de 2016, que é atual em vigor, criou o Alto Conselho da Língua Árabe, para usos científicos, e a Academia de Línguas Argelina, a Amazigh, para reconhecer o status de oficialidade e dar um pouco mais de visibilidade para o Tamazigue, porque apesar de ter sido reconhecido como oficial e nacional, ainda tinha um status menor do que o árabe. A máquina pública ainda funcionava em árabe, e como a população que fala árabe é muito maior do que a população que fala Tamazigue, eles acabaram sendo deixados um pouco de lado. Isso também demograficamente. A concentração árabe no norte do país é muito maior, enquanto que os povos que falam, os povos berberes Tamazigue, estão espalhados um pouco mais, alguns pelo sul do país, ao invés de estarem todos concentrados, o que dificulta a promoção do status da língua também. As línguas oficiais e nacionais, elas são assim chamadas porque as línguas oficiais são aquelas nas quais o Estado se organiza. São utilizados no âmbito legislativo, jurídico, educacional, técnico, médico e demais meios estatais. Até por isso foi criado essa academia do árabe, para que se inserisse as necessárias terminologias dentro do árabe, que com o avanço da tecnologia, com o avanço específico de algumas outras áreas técnicas, é necessário que se tenha documentado a terminologia e que a língua avance junto com as tecnologias que vem crescendo. Então, esse caráter oficial é dado tanto para o árabe quanto para o Tamazigue. Já as línguas nacionais, que andam, querendo ou não, lado a lado, nos documentos oficiais da Constituição, todas as línguas, o árabe e o Tamazigue, eles são considerados oficiais e nacionais juntos. Eles têm esse caráter juntos, mas eles são marcadamente nacionais em comparação com o francês, porque o francês era uma língua externa, não tinha aquela identificação de que era uma língua deles. Então eles frisam na Constituição como nacional, porque são relacionados ao senso identitário. Então, rechaçando o francês e a época colonial nos seus documentos oficiais.
Elas têm o mesmo peso, né? O nacional e o oficial, elas vão andar juntas, o árabe e o tamazigue têm esse mesmo peso, mas em detrimento do francês. Assim, o árabe ele tem uma estrutura imutável. Como se tem o árabe como uma língua divina, uma língua que foi revelada, um livro sagrado que foi escrito em árabe, ele não pode ser alterado. Porém, o árabe falado no dia a dia acaba sofrendo alterações vivas que não vão muito além daquilo que foi dado como língua sagrada. O árabe tem esse caráter sagrado, o que se reflete na forma como ele é falado, o que se reflete na forma como ele é escrito. Então, o árabe não recebe alterações gramaticais, como por exemplo a gente teve no português, a última alteração ortográfica que visou reunir ortograficamente um acordo entre Brasil, Portugal e os demais países que falam português, para que se alinhasse. O árabe não é assim. Apesar de ter vários países que falam árabe, todos eles vão seguir a mesma matriz, que é a matriz sagrada do árabe. Já as línguas berberes, elas sofrem alteração constante, porque elas são ligadas ao povo ao qual elas pertencem, o qual as utiliza. Então elas estão em constante alteração. E a maioria delas não tem uma regulamentação oficial, a única reconhecida é o Tamazigue. As outras não têm regulamentação, elas não têm uma norma escrita. Algumas se encontram em plataformas como a Wikipédia e o Ethnologue, outras não, elas são só apenas documentadas ali como línguas indígenas vivas, mas elas não são nem oficiais, nem nacionais e nem regulamentadas. Assim, para além dessas duas línguas oficiais e do francês, que já não é mais oficial nem nacional, há outras 14 línguas indígenas vivas, além de uma língua indígena extinta e 5 línguas vivas não indígenas, mas estáveis dentro do país. E elas se encontram um pouco mais ao sul. As línguas berberes estão mais ou menos em ilhas populacionais. O grosso da população se encontra demograficamente mais ao norte, próximo do mar Mediterrâneo, onde a maioria fala árabe. Já as línguas, tanto o tamazigue quanto as línguas berberes, se encontram em ilhas populacionais, dependendo do povo indígena pelo qual elas são faladas, ali no mais ao sul, próximo ao deserto do Saara, ou então mais ao leste, dependendo da sua identificação e dependendo também da localização geográfica. Assim, essas são as referências utilizadas, além de discussões feitas em sala de aula com o professor Gilvan Miller. Mais para frente, nos outros vídeos, nós iremos tratar das políticas educacionais, das políticas de cultura, e fica também a recomendação para curtir esse vídeo, deixar algum comentário se tiver alguma dúvida, assistir os outros vídeos também feitos sobre a Argélia, feitos sobre os outros países, para deter o conhecimento sobre as políticas linguísticas feitas recentemente nos outros países do BRICS. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá!